Ele pede a Netuno, então, que Netuno dê um sinal, que animal que ele deve imolar, qual deve ser o sacrifício, o tamanho do sacrifício que eu devo fazer para parar esses maremotos. Do mar sai um touro. Dizem que era um touro lindo. Era provavelmente o touro mais bonito e mais perfeito que já se viu. Esse touro sai dos mares como um presente de Netuno. Fala, Netuno está dando para Minos o animal que ele deve imolar. Veja, está quebrando um galho. Falou, me manda o seu melhor touro. Não. Tó, manda esse aqui. Imola este touro. Então, Netuno mostrando ali uma dedicação, uma preocupação filial, quase filial, com Minos e com as pessoas do reinado dele. Olá, tudo bem? Muito obrigado por assistir a esse novo vídeo nosso. Hoje nós vamos estar falando sobre o touro do rei Minos, que não é o Minotauro. A gente vai até comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes da gente entrar no assunto, eu ia pedir, por favor, para você dar um like, compartilhar ou comentar no nosso vídeo, porque isso fortalece o nosso algoritmo, e é uma coisa que frequentemente nós todos, eu também quando eu vou assistir algum canal de YouTube, eu também muitas vezes acabo negligenciando isso, mas é muito importante porque senão a plataforma não reconhece o trabalho. Então, por favor, dê um like, dê alguma coisa que fortalece a gente. Também, se você gosta dos nossos vídeos, uma possibilidade é o que aparece aqui no decorrer do vídeo, um QR Code ou uma chave Pix em que você pode estar nos ajudando a melhorar a qualidade daquilo que a gente entrega para você. Tá? Bom, isto dito, então, nós podemos passar para a nossa matéria de hoje, que é o trabalho de Hércules intitulado O Touro do Rei dos Mares, ou Cara a Cara com o Touro dos Reis dos Mares, ou O Touro do Rei de Creta, ou O Touro do Rei Minos, a depender de qual original, qual manuscrito você está consultando. Fato é que o que nós percebemos de saída é que o rei Minos se meteu numa encrenca danada aí com o rei dos mares, que é Poseidon, né, ou Netuno. E aí você tem o rei, o touro do rei Minos, e depois surge o Minotauro, que é um monstro que habita o labirinto do rei Minos, que é uma outra história que a gente até já conversou aqui. Quem acompanha o canal lembra de a queda de Ícaro, né? Quem não lembra, dá uma procuradinha lá, o quadro de Bruegel 1 e 2, tem lá um material bem bacana também versando um pouco sobre a derivação dessa lenda. O fato é que neste momento aqui, você vê que o touro do rei Minos vira Minotauro. Isso quer dizer o quê? Existe uma evolução oral de ideias. Muitas vezes as ideias que nós temos como sabidas, muitas vezes são fruto de uma elaboração, às vezes de gerações. Ou se não, produto de uma manipulação deliberada de grupos. Isto também é possível de acontecer. Então, é muito importante, quando a gente lê alguma coisa, sempre ter a ideia de saber temperar o que a gente está lendo com o nosso discernimento, com a nossa sabedoria. Uma ideia pode ser muito bem defendida, ela pode ser muito lisonjeira, ela pode ser muito eloquente, mas ela pode, de alguma forma ou outra, não bater suficientemente com a sua experiência, não bater suficientemente com a sua disposição com as coisas. Não renuncie tão facilmente às suas convicções. Tenha-as, trabalhe com elas, porque ter convicções é o primeiro passo para suas evoluções, suas convicções evoluírem. A história original, então, é que o rei Minos, ele morava no Mediterrâneo, ali na ilha de Creta, né? Então você tem a ilha de Creta, a civilização minoica, você tem uma série, foi um foco, um ponto de florescimento muito grande da civilização, porque ficava no meio do mar, havia muito comércio. Onde houve comércio,
houve uma aceleração de civilização. E ali, o rei Minos vivia o quê? Ele vivia atormentado pelos maremotos e pelos tufões, pelos temporais que afligiam ali o sul da Grécia. Então, ele fez um pacto, ele fez o seguinte acordo, ele chamou, diga-se de passagem aqui, antes de eu chegar nisso, para você ter uma ideia da gravidade da situação, então ele queria evitar furacões, tufões e maremotos. Tá, mas para você entender a gravidade do que acontecia ali, naquela região, naquele tempo, a ilha de Creta é próxima da ilha de Santorini. A ilha de Santorini, ela existe até hoje. Você vai lá, é uma ilha linda em termos de natureza. A ilha é linda, o mar é maravilhoso, os peixes são muito bonitos, é um ponto de mergulho, é ponto de atracamento de iates. Mas no passado foi um complexo de ilhas bem maiores. E você pegar o Critias, você pegar o texto Critias de Platão, você vai ler lá uma descrição muito interessante sobre a Atlântida. Parece que esta ilha de Santorini é uma das inspirações das narrativas de Atlântida. Seria ali um complexo de ilhotas, de ilhas, meio fechada, meio protegido. Seria muito fácil ancorar lá. Até hoje tem iate ancorando ali. Mas em uma noite, e foi à noite, a ilha afundou no mar. Com tudo que tinha ali, tinha uma civilização ali, tinha aldeamentos, tinham pessoas muito prósperas, pessoas cultas e ricas. Aquilo foi por água abaixo, literalmente em uma noite. Então, esse era o tipo de situação marinha. Na época, o afundamento de uma ilha ou um terremoto dentro do mar, um maremoto, era entendido com a mesma gravidade, da mesma categoria de desastre que um vendaval. Então, o que ele fez? Para tentar melhorar um pouco isso daí, o que ele fez? Ele falou então com Poseidon e falou, olha, vamos combinar um negócio? Ele pede a Netuno, então, que Netuno dê um sinal, que animal que ele deve imolar, qual deve ser o sacrifício, o tamanho do sacrifício que eu devo fazer para parar esses maremotos. Do mar sai um touro. Dizem que era um touro lindo. Era provavelmente o touro mais bonito e mais perfeito que já se viu. Esse touro sai dos mares como um presente de Netuno. Fala, Netuno está dando para Minos o animal que ele deve imolar. Veja, está quebrando um galho. Falou, me manda o seu melhor touro. Não. Manda esse aqui, imola este touro. Então, Netuno mostrando ali uma dedicação, uma preocupação filial, quase filial, com Minos e com as pessoas do reinado dele. Daí o que aconteceu? Minos começou a se ver vítima de ganância. Primeiro, ele quis barganhar. Ele que entrou em contato com Netuno falou, olha, que animal que eu devo imolar para o senhor poder quebrar meu galho? Netuno mandou o animal. E na hora que Netuno mandou o animal, Minos passou a desenvolver uma certa ambição pelo animal. Então, não é o rei Midas, ok? Midas também tem um vídeo nosso, quem quiser assistir pode ir lá no canal. O rei Midas, o tal que transformava tudo em ouro, era na Frígia, região da Turquia. Esse cara é na ilha de Creta. Um fica no sul do mundo grego, o outro fica no norte. Tá? Nada a ver. Minos, o que tem em comum os dois é que Minos também ficou um pouco apegado, ele ficou um pouco ambicioso em relação ao touro. Aí o que ele fez? Ele guardou o touro, guardou para ele. Por quê? Um touro desse é um magnífico reprodutor. Guardou esse touro e colocou outro em sacrifício a Netuno. Agora, você acha que Netuno, Poseidon,
é burro a ponto de cair nessa? Provavelmente era o inverso, não diz nada, mas a gente pode supor que Poseidon estava testando a fidelidade do Minos. Provavelmente era alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? O rei Minos primeiro errou, porque ele barganhou. E 2, na hora de cumprir, ele fez a outra característica da barganha. Ele não cumpriu o que ele prometeu. Ele não entregou o que prometeu. E isto sai muito caro. O Minos fica furioso, não é porque imolaram o touro errado. Ele ficou furioso porque quebraram a palavra com ele. E você talvez já tenha tido experiência na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional. Uma das coisas mais enfurecedoras é quando as pessoas mudam os termos de um acordo antes do acordo ser consumado. Vocês imaginem, isso a gente vê muito no mundo jurídico, no mundo constitucional. O que é uma Constituição? É o combinado prévio. Né? Está combinado, é assim que funciona, é assim que vai. Tá. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso. O juiz dá o apito, começa o jogo. Aí chega no meio do jogo e fala, mas aquela regra lá, né? Então, porque aí tem um pênalti, né? E aí, mas é o seguinte, tá, a regra fala que falta dentro da área da defesa é pênalti. Só que aqui, nesse caso, a gente tem que ver o seguinte, o jogador que cometeu a falta, na hora que ele cometeu, ele estava de lado, o juiz não conseguiu anotar a camisa dele. Então, portanto, não houve flagrante. Aí você começa a mudar o espírito da lei a favor da sua conveniência no meio do jogo. Isto costuma ser enfurecedor, né? Isso em jogo de futebol vira pancadaria, com certeza, né? E o Minos querendo passar a perna num deus. O touro ficou louco, o touro ficou furioso, o touro saiu de controle, arrebentou o porteiro, ele era um baita de um bicho, ele começou a fazer um estrago violento. Aí, o que acontece? O Euristeu fica sabendo que está tendo essa muvuca, que tem um touro solto na ilha, fazendo o que quer, o que não quer. Chama quem? Chama o Hércules. Hércules, vai lá domar o touro. Veja, o trabalho era domar o touro, não era matar o touro, não era vencer o touro, não, era domar, apaziguar o touro. Diga-se de passagem, apesar da reputação que o touro tem, especialmente a gente que sempre viu aquelas corridas de touro na Espanha, touradas e tudo, nós não vamos entrar aqui nos méritos desse tipo de festival, mas contribui para passar a ideia do touro como um animal furioso. Normalmente o touro, ele fica bravo se ele é um touro, não é um boi, no cio. Mas aí até o gato do seu vizinho também fica doidão no cio. Gata, cachorro, tudo. Né? E aí o touro é um animal, a princípio, é um animal pacato. A vaca é pacata, por que o touro não seria? Então aqui você tem exatamente aquele estereótipo do touro furioso. Por que é perigoso? Porque quando o touro, um animal do porte de um boi, fica zangado, o estrago é certo. Eu já tive a ocasião de acompanhar uma fazenda de gado Nelore. Tinha uma vaca que tinha dado à luz. Estava com o bezerro. Aí já tinha que desmamar, tinha que separar o bezerro. Aquilo era um furacão. A vaca batia, dava amarrada na cerca. Nossa, mas um negócio assim, balançava o muro. Um negócio terrível. E era uma fêmea, não era um touro. Então assim, esses animais eles são perigosos sempre que são provocados.
O touro não foi diferente. O que aconteceu? O Hércules foi chamado não para subjugar o touro, para domar, para amansar o touro. Lá vem ele, né? E o touro fica enfurecido, provavelmente que nem as Eríneas. Lembra das Eríneas que a gente comentou, do Hércules, que as 3 vieram lá infernizar, ele ficou louco, matou a família? Deve ter sido, se é que Erínia vem incomodar touro, provavelmente eram elas. Aí finalmente há um adversário à altura. O que ele simplesmente faz? Ele não tem jeito, vamos ter que torear. E ele começou a torear o touro, se me permite, com a pele do leão de Nemeia. Ele catou esse touro, como a pele do leão de Nemeia era indestrutível, ele enrolou o touro naquilo e enrolou também uma rede e foi conseguindo subjugar o touro. E quanto mais e mais fortemente o touro se debatia, mais ele se emaranhava. E foi assim que o touro chegou à exaustão. Nessa daí, Hércules solta o touro e conduz o touro para Tirinto. Mas com uma diferença. O touro não estava mais furioso. Por quê? Porque o pacto havia sido restituído. A trapaça de Minos foi redimida. E o touro então pôde ser deixado em paz e voltar a ser o touro de sempre. Tranquilo, manso, suave. E com isso, ele traz o touro para Euristeu. Falou, ó, o touro está aqui. Trazia ele pelo chifre. Parece que era um jeito que antigamente o pessoal o cowboy, o vaqueiro, fazia isso. Conduzia pelo chifre. Eles eram bem sossegadinhos que você podia fazer assim. Não tinha maiores problemas. E ele levou para, adivinha, Euristeu, que falou para ele ir lá amansar o touro, ficou com medo, falou, ó, aqui não tem onde colocar. O Hércules falou, agora o problema é seu. Eu amansei o touro, o problema é seu com Poseidon, com Netuno, com Minos, problema teu. O touro acabou solto e ele se enveredou pelas cidades da Grécia. Foi visto pela última vez na Argólida. Argólida era um lugar muito distante de Tirinto e muito distante de Creta. Na Argólida, o touro foi visto entrando no mar. E para dentro do mar ele foi e desapareceu. E assim acabou 2 barganhas. A primeira barganha de Minos para com Netuno e a segunda barganha de Euristeu com Minos e ficando com medo do deus. Hércules, que foi o único que trouxe resolução para a situação, Hércules, que foi o único que fez alguma coisa, ele não barganhou nem com Minos, nem com Euristeu e nem com Netuno. E aqui fica algo que é extremamente importante de nós carregarmos no nosso cotidiano, no dia a dia. Vocês já ouviram falar do tal conflito intrapsíquico, que é um embate, é um choque de forças libidinais inconscientes que a psicanálise trabalha depois, claro. A psicanálise francesa já traz um refinamento muito grande a isso, mas a ideia geral é a seguinte: no lidar, depois na sua prática, você experimenta isso. Quando você estiver respirando, você estiver na sua própria prática, veja se com atenção plena você consegue ferir seus valores com a mesma tranquilidade que você faz se você não parar para pensar. E esse é um ponto extremamente importante para a nossa vida e para a nossa felicidade. Nós vivemos nesse momento um momento extremamente confuso, porque
politicamente está pegando fogo aqui. Provavelmente muitos vão assistir esse vídeo depois e vão poder se relembrar. Mas é um momento em que é imprescindível que você não abra mão de certos valores, que você não abra mão de certos pactos que você fez com você mesmo. É claro que as coisas evoluem, é claro que as coisas mudam, mas você sabe do que eu estou falando. Quando você for praticar, reveja o quanto da sua opção política poderia eventualmente estar ferindo o seu valor subjetivo. Pode ser qualquer coisa, eu não estou aqui fazendo apologia de nenhuma linha, mas para que esta eleição não seja uma fonte de estresse para você, duas coisas: não tente convencer os outros a pensar como você, e dois, faça o que você tem que fazer respeitando os seus valores e as coisas nas quais você acredita. Essa é uma forma de atravessar um período de amoralidade pragmática, passar por um período de completa insurreição, né? Você consegue passar por esses momentos, né, de muita briga em harmonia e em serenidade com aquilo que você percebe que é a opção mais viável, é a opção mais indicada, tá bom? Muito obrigado, você que acompanha até aqui. Nós vamos estar falando futuramente sobre os trabalhos de Hércules, nós vamos estar falando sobre as possibilidades subjetivas de lidar com o trabalho. Em breve a gente vai estar trazendo esse vídeo. Pela sua presença e companhia até aqui, muito obrigado. Não esqueça de marcar presença aí no nosso algoritmo. Muito obrigado e até a próxima.